São muitos questionamentos, né, a partir de agora. Por exemplo, quais são os próximos passos disso tudo que nós estamos acompanhando? O ex-presidente da República pode ser preso? Isso pode acontecer antes, por exemplo, do julgamento no Supremo? E as medidas cautelares, tornozeleira, não pode sair de casa em determinado horário, não pode usar rede social, não pode falar com o Eduardo Bolsonaro. Se ele descumprir algumas dessas medidas, o que acontece? Vamos então atrás das respostas? A gente conversa agora com o advogado Max Telesca, que é especialista em tribunais superiores, processo penal, direito civil. Com a gente em tela também a Jussara Soares para participar dessa conversa. Max, obrigada demais, hein, pela gentileza de sabadão de manhã você estar com a gente aqui na CNN Brasil. Eu que agradeço. Bom dia, Elisa. Bom dia, Jussara. Estou à disposição para a gente tirar dúvidas desse caso, que ele tem algumas complexidades técnicas, sim, importantes para as pessoas conhecerem e tentar ser o mais claro possível para o público em geral. Fantástico. É exatamente isso que a gente gostaria aqui contigo nessa conversa. A gente vê que uma coisa é essa movimentação PGR, Supremo e as ações que ocorreram ontem, sexta-feira, e outra coisa é a ação penal. A gente pode manter exatamente assim separado ou, na verdade, elas têm muita convergência tecnicamente? Elas se conectam na medida em que a medida cautelar aplicada ontem, ela está em função da ação penal que existe. Você tem um caminho que é uma ação penal. Antigamente ela era um inquérito, ela virou uma ação penal e agora ela está quase finalizando. O que é a razão desta medida cautelar? A razão desta medida cautelar é a preservação de um ambiente de julgamento na ação penal, na outra, jurídico e correto, harmônico. O que precisa? Não pode ter tumulto, não pode ter a possibilidade da fuga do réu, não pode ter a possibilidade do réu interferir, e está interferindo, no meu entendimento, diretamente no processo penal, este que é o principal, que é a apuração por parte do Supremo Tribunal Federal da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Então, elas são diferentes porque é um outro inquérito, estão sendo apurados outros crimes, mas ela se liga, sim, diretamente à ação principal, na medida em que as cautelares são aplicadas para a preservação da outra ação, a ação principal. Jussara Soares? Obrigada, doutora, aqui pela entrevista. Queria checar com o senhor como que o senhor avalia a tese, né, o argumento apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes de que há um risco à soberania ao justificar essas medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor avalia este argumento de que havia, sim, um risco à soberania? Avalio como correta a decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque é a primeira vez, assim, de maneira bastante sem nenhum tipo de pudor, nós já tivemos interferências externas no Brasil que geraram momentos muito tristes na nossa história, mas no direito brasileiro, uma interferência é importante que se diga, que as pessoas saibam de maneira clara o que está acontecendo. Quando o presidente dos Estados Unidos, nós não estamos falando de um país qualquer, nós estamos falando da principal potência geopolítica do mundo, a principal potência econômica e a principal potência militar no mundo, fala em uma carta, de maneira explícita, sem nenhum tipo de dúvida, que coloca o nome do presidente Jair Bolsonaro, que ele está sendo perseguido, pelo Estado brasileiro. Então, assim, de fato, uma interferência dentro de um país, de um outro país, da autoridade mais importante desse outro país, dentro do poder judiciário brasileiro, dentro de uma ação penal. Não tem como ser mais claro, no meu entendimento, esse tipo de interferência. E aí nós estamos falando de soberania nacional, sim, porque é um chefe de Estado, não é um cidadão, não é uma passeata no centro de Nova York. Nós estamos falando do presidente dos Estados Unidos interferindo no processo penal brasileiro. Então, é sim um atentado à soberania nacional, do qual hoje o Eduardo Bolsonaro, vocês passaram há pouco um vídeo, onde ele faz as gestões para que isso ocorra, e ele também não nega isso. Então, assim, nós temos claras evidências
de uma interferência, sim, na soberania brasileira. Claras evidências de interferência. Importante ouvi-lo aqui, que a gente vai se embasando também desse olhar técnico. Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, pode ser preso antes? Primeiro, se pode ser preso e, de maneira secundária, antes do fim dessa ação penal? Ele pode ser preso, e eu vou falar mais, Elisa, no entendimento de muitos colegas com os quais conversei, o meu entendimento também, já havia a possibilidade dessa medida cautelar ser outra coisa antes, que poderia ser uma prisão preventiva. O ministro Alexandre de Moraes aplicou medidas cautelares. Eu vi a fala do filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, falando que já estava praticamente numa prisão domiciliar. É importante dizer, prisão domiciliar é depois da aplicação de pena. Isso aqui é uma medida cautelar. Mas existem características comuns. Ele não está preso, ele está sofrendo medidas cautelares. Já poderia ter ocorrido a decretação da prisão preventiva. Então, foi uma medida cautelar aplicada, várias medidas cautelares aplicadas. Se essas medidas cautelares aplicadas forem, por exemplo, rompidas, se elas forem não cumpridas por parte do ex-presidente, pode escalar, sim, para uma prisão preventiva. Então, ele pode ser preso e pode ser preso antes da condenação definitiva que poderá ocorrer no Supremo Tribunal Federal. Jussara? Doutor, tem um outro ponto nessa decisão que proíbe que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixe de usar, proíbe que ele use as redes sociais, e também tem outras duas proibições, que é o fato dele não poder falar com o filho Eduardo Bolsonaro e não se aproximar de embaixadas, nem ter contato com embaixadores, sob o risco de fuga apontada aqui nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Essas sanções, né, essas medidas cautelares, elas são apontadas como como mais uma medida autoritária, assim, na visão desses bolsonaristas. Agora, como que o senhor avalia essa aplicação dessas medidas específicas, inclusive nessa questão das redes sociais, que é o canal que o ex-presidente usa para falar com o seu público, seus eleitores? A chave de toda a resposta para essa pergunta ela se encontra no Código de Processo Penal. Por que se aplica uma medida cautelar ou uma prisão preventiva, que também é uma medida cautelar, mas é uma medida cautelar mais gravosa? Se aplica uma medida cautelar para proteger o processo penal em si, para proteger a aplicação da lei penal, para proteger a investigação, para proteger a instrução. Ou seja, existe um juiz, existe um promotor, existe um advogado, existem os réus. Eles estão ali neste ambiente, que é um ambiente de um processo ou de uma investigação, e as etapas precisam ser cumpridas. Quando há uma turbulência, quando há um ataque ao processo, e isso está sendo feito, um ataque ao processo, um ataque à autoridade judiciária, um ataque externo, inclusive, nesse momento, há uma necessidade de preservação deste ambiente jurídico que é técnico e que é um ambiente também de necessidade de apuração e de aplicação da autoridade da lei. Bom, quando o ministro Alexandre de Moraes ele proíbe o ex-presidente Jair Bolsonaro de utilizar-se das redes sociais, qual é a intenção? A intenção é que, porque ele tem uma interferência, ele tem uma fala importante, ele é um líder da política brasileira. Então, ele tem a capacidade em usar as redes sociais, de influenciar negativamente nesse processo, e de influenciar e de prejudicar o andamento harmônico desse processo. Então, é por isso que se proíbe, e isso não está se aplicando somente ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é comum em qualquer processo penal onde se tem natureza desse tipo, é comum utilizar-se isso. Está se aplicando como se aplica ou se aplicaria em outra pessoa que pudesse estar. Muitas vezes a pessoa é proibida de utilizar-se das redes sociais, em outros processos também. Então não tem nada de extravagante, é uma medida, no meu entendimento, jurídica e prudente,
no sentido da preservação deste ambiente processual que deveria estar sem tanta turbulência. Max Telesca, especialista em tribunais superiores, processo penal, também em direito civil. Obrigada demais, pela gentileza da entrevista, Max. Eu que agradeço, um bom trabalho para vocês. Obrigada, Max. Obrigada, Jussara.